Se o cara falou para você, velha política, sai correndo. Temos que acabar com a velha política. Deixa eu contar para vocês, a política é velha. Ela tem 2.500 anos, entendeu? Surgiu em Atenas, lá por volta do século VI antes de Cristo. Ela não tem como ser nova. A política pode ser reinventada, ter práticas diferentes. Mas o cara falou, quero romper com a velha política. Sei lá, criou um partido novo, assim, sai correndo. Entendeu? Por quê? Não tem essa coisa de política velha, tem política. Especificamente, Gabriel? Hã? Quando você fala assim, criou um partido novo, falou em velha política, você está falando de algo especificamente, não? Entendedores entenderão, entendeu? O Collor chegou no poder, gente, e num partido nanico, ele percebeu que não governava sem o Congresso. Por quê? A Constituição estava ali novinha, fresquinha, ele não leu as letras pequenas. Constituição feita para ser um Estado, uma República Federativa do Brasil, congressual, que valoriza o parlamento depois de 20 anos de ditadura. Pô. O parlamento estava ali. Ele busca o apoio do PFL, do PDS, que ainda tinha na época, do PTB, e os partidos, ou seja, que tinham acabado de originar a coisa do Centrão. E ele entrega, assim, cargos para os ministérios e tal. Só que aí vem o ponto, que aí eu concluo naquilo que eu falei com a Flávia, né, de que o Lula não podia ainda começar a decepar as cabecinhas. Popularidade. Nosso sistema presidencialista tem um mecanismo, né, uma ferramenta que é a popularidade presidencial. Quando o presidente está popular, e se ele tem um cadinho de habilidade ali e bate os botões, ele saca, olha, eu posso ousar mais na capacidade de não me entregar tanto para o Congresso. No início do governo, o Collor era popular. Quando vem, né, o irmão dele, PC Farias, esses mesmos partidos começam a se descolar. E quando tem caras pintadas, pronto. O Centrão, que cheira sangue igual piranha, pula do barco e o Collor foi o primeiro a aprender. Né? Não é que se não se governa sem o Centrão, é que não se governa sem popularidade no Brasil. Essa para mim, é a afirmação mais importante, sabe? E aí eu pontuo isso em outros fatos. Porque na hora que sai o Collor e assume, né, Itamar Franco, vocês lembram que ele promete um governo de união nacional, ele governa com praticamente todas as legendas, né? Coloca PMDB, PFL, PSDB, PDT, né? Fernando Henrique Cardoso é o resultado disso na hora que vem para ser o ministro, e ele foi conciliador. Ele não enfrenta o Centrão e também não se rende. Porque vocês lembram que o Itamar, com toda a sua loucura, com todo o seu tupete, com toda a República do Pão de Queijo, com Fusca, com cenas maravilhosas no Carnaval, que escândalo, que saudade do escândalo do Itamar, né? Ele tinha aquela coisa do caso a caso, teve o simbólico caso do Hargreaves, que largou, né, o ministério, ainda teve o plano real. E na hora que vem o plano real, Flávia, o que a gente tem? Popularidade. Se houvesse reeleição em 94, eu não tenho dúvidas que o Itamar saía daquele processo reeleito. E como não foi ele, Fernando Henrique Cardoso não só se reelege, como leva para o parlamento 100 deputados do PSDB. Poxa, em 94, você está falando ali de uma base... Fernando Henrique ele formalizou esse presidencialismo de coalizão, até porque em 93 você tem a votação que define o modelo presidencialista para além do parlamentarismo, e aí você tem PSDB, PFL, o vice dos vices, né, o vice ideal, Marco Maciel, vem do PFL. E esse dito Centrão foi importantíssimo para o Fernando Henrique aprovar as privatizações, reformas, e ganhava o ministério. Vão lembrar de figuras como Antônio Carlos Magalhães e tudo mais. E mais do que isso, tinha popularidade. Né? O primeiro mandato do Fernando Henrique, embalado no Plano Real, com pessoas comprando telefone pela primeira vez, fazendo viagens internacionais, controle da inflação, popularidade. O cara aprova a reeleição. Né? E não só interesse do presidente da República, interesse de todos os governadores de estado, interesse de todos os prefeitos. Né? Foi um grande acordo ali com o Congresso. No segundo mandato, vem a crise. Você começa a ter a crise do Fernando Henrique, tem o rompimento do Antônio Carlos Magalhães, o PFL deixa o governo, mas ainda assim o Fernando Henrique tem 8 anos de uma estabilidade e de lidar com isso. O que é para mim, a grande mudança que acontece já em 2002, que a gente reflete a partir de hoje? O Serra perde a eleição em 2002, o Lula ganha a eleição, e o Lula ganha sem maioria congressual.
que é a sina do PT, ou seja, o PT tem a popularidade para ganhar uma eleição majoritária, mas não tem a popularidade para encher o Congresso com seus aliados. Você já tinha ali, o que eu gosto de lembrar, né, o vice do PT em 2002 é de qual partido? Do PL, né? O meu conterrâneo aqui, Alencar, ou seja, PL e PT disputam junto a eleição de 2002. Ele chega com um discurso muito ético, porque afinal de contas o PT passou anos apontando o dedo para os outros, apontando a questão da corrupção, e nós vamos lembrar do grande escândalo que foi o Mensalão. O Mensalão foi um grande escândalo, foi um grande caso de corrupção, virou dinheiro de pinga hoje em dia, né? Porque você estava falando ali de algumas malinhas de dinheiro, e tem que condenar a corrupção, toda a corrupção é nojenta, não sei o que, estou falando de proporção. Mas o que era o Mensalão? Era a compra parlamentar para garantir a maioria do governo. PL, PTB, e quem é que é envolto nessa corrupção da época? Vamos recordar os nossos alunos de direito, que hoje têm 20 anos ali na sala de aula comigo e não estavam vivos nas Torres Gêmeas. PL do Valdemar da Costa Neto, PTB do Roberto Jefferson, figuras como o Sambo Mabel do PP, ou seja, essa turma toda, né, trocando seus votinhos por um sistema operado de compra parlamentar no momento em que ainda não havia, 1, fundo de campanha eleitoral, 2, emendas parlamentares e 3, cláusula de barreira. Essas 3 coisas é que vão começar a mudar. Esse escândalo, portanto, julgado à luz do dia no STF, ele vai revelar essa engrenagem da política de coalizão e expor esse fisiologismo do Cetrão. E ainda assim o Lula conseguiu sobreviver no primeiro mandato, foi para o segundo mandato, institucionaliza esse acordo com o Centrão, a coisa ganha áreas de institucionalização. O MDB entra de vez no governo, né? Eu vou lembrar aqui, o MDB tinha comunicações, Minas e Energia, Integração Nacional. O MDB era o grande partido a que dava essa sustentação. Foi aí que começa a ser cavado a vaga do Michel Temer para ser vice da Dilma. E mais uma vez, vamos lá, Flávia, popularidade nas alturas, né? O segundo mandato do governo Lula, embalado por economia e tudo mais, deixou ele entregar para a Dilma em 2011 de bandeja. E aí eu acho que vem um fator, mais uma vez, ele tinha uma popularidade tão grande que ele tinha como controlar esse apetite congressual. Mais uma vez eu insisto na popularidade, que fez a Dilma, a partir de 2011, cometer 2 erros graves, ao meu ver. Primeiro, ela, com o apoio do Gilberto Kassab, constrói o próprio impeachment. Como? Na hora que a Dilma, Pedro Doria, ela ajuda na criação do PSD. O PSD é um plano pessoal do Kassab para destruir o MDB, para rachar o MDB. E que conta com o apoio da Dilma, que resolveu dividir para conquistar. Ou seja, à medida em que ela ataca o MDB naquele momento, e o plano dá certo, porque olha aí o PSD do Kassab. Pela primeira vez no ano passado, elegeu mais prefeitos com o MDB desde a redemocratização. Mas ao fazer isso e ao interferir no processo de eleição da presidência da Câmara para evitar o Cunha, a Dilma tinha lançado ali as sementes do seu processo. E vocês vão lembrar, ela tinha uma popularidade enorme. A Dilma contava com o apoio de classe média, de setores organizados, e vira o quê? A faxineira. Vocês vão lembrar daquela, né? A faxineira. Começa a tirar o Lupe, né? Que é uma pessoa que já saiu várias vezes do governo, né? O Lupe toma uma bala pela presidente Dilma, não sei o quê, e tira o Lupe, e tira gente do PP, e tira gente do PR. Só que aí, o que a Dilma não contava? Com o que veio em 2013, aquele choque absurdo de popularidade, em que ela se fragiliza muito e precisa voltar a ter o Congresso. E o Congresso se organiza muito depois de 2013, né? Ele se organiza em torno do Eduardo Cunha, sempre piscando aqui na telinha para o mineiro. Atenção, Eduardo Cunha está em Belo Horizonte, vive na Savassi, é proprietário da Rádio Maravilha e quer uma vaga de deputado federal por Minas Gerais. Você, eleitor mineiro que votar nele, você é trouxa, entendeu? Você gosta de sofrer e de apanhar. Quando a Dilma nega esse apoio ao Eduardo Cunha lá no Conselho de Ética, ponto, o resto é história. Vem o impeachment, sai Dilma e chega o Temer, um profissional do Congresso, que tinha popularidade, Flávio, 0. E onde é que ele tem que calcar totalmente a governabilidade dele? No Congresso. E, bom, se tem alguém que entende, né, do centrão, de como a coisa funciona ali, esse alguém é alguém que foi presidente da Câmara.
Então, assim, para fechar esse raciocínio, depois que o Michel ele vai para ali e organiza o Centrão inteiro, distribuindo ministérios para o MDB, para o PP, para o DEM, para o PR, para o PSD, PTB, teto de gastos aprovado, reformas aprovadas, e veio o Joesley Day. Mais uma vez, na hora do Joesley Day, aquilo dali bagunça tudo de novo. O Centrão ele acabou protegendo o Temer e mostrou também que na hora que falta popularidade, a rede de apoio ao Centrão. Porque o Centrão não liga para a popularidade. Aí eu fecho aquele raciocínio. O Centrão não está ligando para aprovação de governo, ele não está ligando para as políticas públicas, ele está ligando para o próprio bolso e para quem colocou ele lá. O Bolsonaro, você lembra do... Como é que chama aquele cara, o que está aí, vai ser preso? O general Heleno? Se gritar, pega Centrão, não fica o meu irmão. Ô velho safado, né? Ô generalzinho de quinta. Fez aquilo com aquela disfarçatez num evento do PL. É uma vergonha. É uma vergonha. E claro que o Bolsonaro, que é o próprio Centrão fisiológico há 30 anos, né? Está lá fazendo o quê no Congresso há 30 anos, se não ser um baixo clero de quinta categoria? Ele materializa esse Leviatã na presidência. O bolsonarismo foi a maior injeção de ânimo que o Centrão podia ter na história. Por quê? Durante a pandemia se enfraquece, obviamente conta com uma ausência de popularidade, e o Bolsonaro, para sobreviver, fez o quê? Em 2 anos, estava completamente com o governo cercado de Centrão. A Casa Civil foi para o Ciro Nogueira, né, cujo não é Ciro Nogueira, é Ciro Centrão Nogueira. Né? É o cara que é a cara do próprio Centrão. Deu controle do orçamento secreto com Arthur Lira na Câmara, e aí sim, na hora que o bolsonarismo planta o orçamento secreto, você pega o Centrão e transforma no Leviatã. Porque a partir do momento em que os deputados não precisam mais do governo central para negociar um processo orçamentário, poxa, aí o Lula, quando volta ao poder, ele já encontra esse desafio, né? Ou seja, PL, PP, republicanos, PSD, MDB. Gente, para governar não tinha como. Aí o Lula começou com essa estratégia de dar os ministérios, Fufuca, Silvio Costa, Parará, PP, republicanos, nessa tentativa de conversação. E eu entendo, Flávio, quando você fala assim, demorou. Porque era meio que salgar carne podre. Onde é que estava na cabeça que esse povo ia dar apoio de verdade? Não tinha apoio genuíno, não era de coração. Mas a popularidade do Lula sofreu um baque grande de cara e vinha sofrendo até agosto. Mais uma vez, ele tem que agradecer muito Donald Trump e Eduardo Bolsonaro pela sua recuperação de popularidade, que vai permitir, portanto, governar sem o Centrão. Por quê? Hoje, se o presidente da Câmara quiser abrir um processo de impeachment contra o Lula, ele não tem voto. Esse é que é o número mágico, entendeu? Porque, assim, vamos lá, o Lula tem apoio na sociedade hoje. Esse é um fato. Ou seja, o governo recuperou a credibilidade. É da sociedade toda? Não. Mas é de mais da metade. E, sobretudo, de uma metade que não vê uma outra opção. Sobretudo porque a outra opção não é só bolsonarismo, tem um quê de centrão. Então, o Congresso, ao se lamear em merdas como PEC da blindagem, como votar contra a questão orçamentária, está dando de bandeja uma coisa interessante para o Lula. Ou seja, entender quem é com quem ele pode contar, e esse número é maior do que 1/3, não precisa ser nem maior do que a metade, viu, Pedro? É maior do que 1/3. Se o Lula tiver ali, né, 342 contra a reversa, se ele tiver uns 150 deputados, ou 200 para ficar gostoso, ele já tem uma governabilidade mínima. Porque, de resto, ele vai jogar com o povo nesse momento. Porque ele tem essa popularidade. Então, para contrariar muitos analistas políticos, é possível, sim, governar sem centrão. Só não é possível governar sem popularidade. Falei demais. Nossa Senhora.
Deixa eu abrir umas aspas aqui. Muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam, pela seriedade, por não estarem no jogo da internet que fomenta a polarização. Fecha aspas. Foi o que escreveu pra gente uma das nossas seguidoras, mas olha, ela não tá sozinha. Cada vez mais tem gente que reconhece que o debate público não precisa ser uma guerra, porque a democracia, ela se constrói com diálogo. Outro comentário. Sigo para ficar bem informado e fugir das bolhas de um e do outro extremo. Outro. O meio faz um trabalho excelente ao mostrar que existe um caminho diferente do Lula e do Bolsonaro. Mais um. A imprensa tem papel fundamental na proteção da nossa democracia. Vocês são incríveis. O meio existe para isso, para defender o direito de discordar, a liberdade de debater, o fortalecimento do pensamento crítico como ferramenta de futuro. Então, se você busca se informar com profundidade e liberdade, o meio é para você. Além dos conteúdos gratuitos, assinando o Meio Premium, você tem acesso a newsletters especiais, reportagens exclusivas e um streaming com catálogo exclusivo. Assina, você não vai se arrepender.